Olá, nós vamos tratar do diagrama de Ripple. O diagrama de Ripple, como nós sabemos, é a integral do hidrograma. Ao longo do tempo, eu tenho um comportamento das vazões e se eu coloco essas vazões em termos de valores acumulados, ou seja, se eu traço um diagrama de massas, eu vou ter o que nós denominamos de diagrama de Ripple. É uma ferramenta, é uma metodologia muito prática para que graficamente nós possamos estimar a capacidade requerida para regularizar o reservatório até a vazão máxima regularizável, no caso a vazão média. A gente aprendeu que a máxima vazão viável de regularização num rio é a sua vazão média de longo prazo. A gente, neste desenho, nessa figura, a gente tem aqui um diagrama de Ripple. O diagrama de Ripple, ele exibe no eixo das abscissas a variável tempo. Então, eu tenho aqui com discretização mensal os sucessivos meses, janeiro, fevereiro, março. Então, eu tenho aqui alguns meses, né? Estamos dando apenas um recorte na linha do tempo. No processo mais aprimorado, a gente estende essa análise numa dimensão maior de tempo. Mas aqui só um recorte na linha do tempo. No eixo das ordenadas, nós vamos exibir as vazões. E as vazões de maneira acumulada. Interessante que o fato de eu ter aqui vazões acumuladas torna esse gráfico sempre crescente. Note que esse gráfico aqui, que é o diagrama de Ripple, ele nunca diminui de valor. As ordenadas sempre são crescentes. Às vezes o crescimento se dá de maneira mais acentuada, às vezes numa taxa menor. Então, a taxa de variação temporal das vazões, de acumulação dessa variável vazão, varia ao longo do tempo, porém, os valores acumulados são sempre crescentes. Por quê? Porque vazão é uma grandeza que não comporta assumir valor negativo. A máxima vazão regularizável no rio é a sua vazão média. E aqui a gente pode representar por essa linha que se estabelece unindo o ponto extremo do meu diagrama de Ripple ao outro, a um extremo ao outro. Então a gente tem essa linha, esse segmento de reta que retrata exatamente a vazão média. Eu percebo aqui, iniciando a análise a partir do ponto inferior do meu diagrama, que em certo intervalo de tempo eu vou ter vazões acima da média, noutras faixas de tempo, ou noutros intervalos de tempo, eu vou ter vazões abaixo da média. Quando eu estou regularizando pelo máximo, ou seja, eu estou regularizando pela média, sempre que eu tenho vazão natural maior do que a vazão média, e note que a vazão média é retratada aqui por essa linha, por esse segmento de reta entre os dois extremos, sempre que a derivada da curva, note que a derivada da curva me dá a taxa de variação temporal da vazão. Se essa tangente, se essa derivada for maior do que a inclinação do segmento de reta, é uma oportunidade de acumulação, ou seja, o meu reservatório pode estar enchendo. Por outro lado, sempre que a derivada, determinado ponto daquele meu diagrama de Ripple for menor do que a inclinação da minha reta, que indica a média, o meu reservatório estará sendo esvaziado. Então, se eu observo neste intervalo de tempo, até aqui, neste período, eu estou tendo uma derivada
Note que a derivada, geometricamente, é a inclinação da reta tangente à curva. Então, nesse trecho do meu diagrama de Ripple, eu tenho a derivada maior do que a inclinação da reta indicadora da média. E aí, nesse caso, eu posso compreender como uma fase de enchimento do reservatório. Se existir o reservatório para que ocorra esse enchimento. Na realidade, nós estamos prospectando a viabilidade de um reservatório de acumulação. Num primeiro momento, eu não tenho um reservatório, mas eu estou prospectando, eu estou estimando qual seria a capacidade do reservatório, tal que eu possa efetivamente estocar a água no período em que as vazões são abundantes, ou seja, acima da média, de maneira a permitir o atendimento da demanda hídrica naqueles outros períodos em que as vazões naturais são menores ou inferiores do que a vazão média, que é a máxima regularizada. Nós estamos aqui considerando, no exemplo, a regularização máxima, que corresponde à média. Neste trecho, vou indicar aqui de outra coisa, mas nesses trechos subsequentes, daqui até aqui, eu tenho uma fase de esvaziamento. Por que esvaziamento? Porque a tangente em qualquer ponto desse trecho vai ser menor do que a inclinação da reta indicadora da vazão média. E aí, na sequência, eu vou ter um novo trecho com vazões superiores à média. Sempre que eu tenho vazões superiores à média, oportunidade de estocar água no meu reservatório, oportunidade de encher o meu tanque. Quando eu tenho vazões naturais abaixo da média, é hora de eu extrair, de eu suprir a demanda a partir daquele estoque formado. Isso que a gente compartilha agora, o propósito é estimar a vazão do reservatório. Vamos ao texto. Para dimensionar um reservatório de regularização de vazões, considere o diagrama de Ripple, construído com uma série histórica de vazões medida na seção transversal, onde o reservatório será construído. Evidentemente, as vazões são medidas numa seção de controle. O diagrama tem que corresponder àquela seção. E aí, estime em metro cúbico o volume do reservatório para a lei em que a vazão regularizada é igual à vazão média. Eu não posso tentar regularizar uma vazão acima da média. O máximo é a média. Neste exemplo, faremos pelo máximo, que é a média. A máxima vazão regularizável num rio é a sua vazão média. Uma abordagem simplificada, evidentemente, com a desconsideração de algumas perdas ou abstrações. Vamos voltar à figura, e essa figura me permite recuperar aquela análise que nós havíamos iniciado. Então, tenho aqui, primeiro, traçado da curva do diagrama de Ripple. Então, é essa onda que sempre cresce. Note que, às vezes, ela cresce a uma taxa maior, uma taxa menor do que a média, mas sempre cresce porque as vazões aqui são acumuladas. Para dimensionar o volume ou a capacidade no meu reservatório de estocagem de água, o processo que toma por base o diagrama de Ripple consiste do seguinte passo a passo, ou da seguinte metodologia. Primeiro, eu traço uma reta que seja tangente ao diagrama de Ripple e, ao mesmo tempo, paralelo à curva média. Então,
a curva, no caso é uma curva de raio infinito, né? Toda reta é uma curva de raio infinito. Então eu tenho essa curva vermelha, que é um segmento de reta, né? Nem posso dizer que toda reta é uma curva. Evidentemente, nem toda curva é uma reta. Mas essa minha reta em azul, ela tem duas características simultaneamente atendidas. Uma, ela é tangente ao diagrama de Ripple, tangente aqui nesse ponto, e essa reta azul, ela é paralela à reta vermelha, à curva vermelha. Fiz isso para um lado da minha reta vermelha. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. E ao fazer isso, eu busco sempre a reta que tangencia a curva de maneira mais distante, de forma mais afastada. Você observa que aqui eu tenho uma folga, mas é esse ponto o de tangência mais afastada para um lado. Também desse lado, o mesmo critério. E aí, para que a gente chegue finalmente à estimativa da capacidade requerida para regularizar a vazão média, nós estamos focando aqui na vazão média, que é a máxima vazão regularizada. Basta que eu meça a distância entre as duas retas em azul, são as retas simultaneamente tangente e paralela, tangente aqui, tangente ao diagrama de Ripple e paralela à reta indicadora da vazão média. Esta extensão medida no eixo das ordenadas me permite estimar a capacidade do reservatório. Note que aqui eu tenho vazão expressa em metro cúbico por mês. E aqui a unidade de tempo é mês. Então, para eu encontrar a vazão ou a capacidade, eu multiplico pelo tempo. Então, eu vou dizer que o volume, o volume do meu reservatório vai ser a vazão. Qual vazão? Vazão do diagrama de Ripple, vezes a unidade de tempo. A unidade de tempo aqui é um mês. Se eu meço aqui essa distância, posso aproveitar aqui a escala do eixo das ordenadas. Eu meço aqui, eu tenho cada distância, cada segmento aqui corresponde a 2.000 metros cúbicos por mês. Então eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, aproximadamente 14 e pouquinho, 14.500 aproximadamente. Claro que nós estamos fazendo um processo simplificado, processo aproximado, mas nível de precisão bastante satisfatório. A unidade aqui é metro cúbico por mês. Eu quero expressar o meu volume na unidade metro cúbico. Então, lembrando, vazão vezes tempo é volume. Basta que eu multiplique 14.500 pela unidade de tempo, um mês. Então, a capacidade do meu reservatório fica sendo de 14.500 metros cúbicos. Esse reservatório, mais uma vez, desconsiderando algumas parcelas de perda, elaboração, algumas abstrações que nós estamos colocando à margem dessa avaliação. Mas esta é a capacidade que me permite estocar água quando há superávit na oferta hídrica e buscar a água, aproveitar essa água estocada quando ocorre um período de déficit hídrico. De maneira que eu consigo atender uma demanda constante, uma demanda ao longo de todo o tempo, de maneira a não prejudicar, a não comprometer as atividades humanas, econômicas daquela bacia. Muito bem, essa era a nossa explicação nesta vídeo.